Às vezes na internet as coisas são ditas de uma forma que acabam mais confundindo do que ajudando. E semana passada rolou um vídeo por aí que deu uma impressão geral de que a saída para os nossos filhos darem bom é a gente ser mais duro, ser mais exigente, ajudar menos, passar menos a mão na cabeça, né? E eu vou tentar dar uma contribuição para essa reflexão e repetir o que eu disse para alguns pais na semana passada. Bom, primeiro, sobre a superproteção. Se você faz para o seu filho tudo aquilo que ele pode fazer sozinho, ele pode sim se tornar inseguro e se sentir incapaz de resolver os próprios problemas, né? Então a gente tem potencial para enfrentar as mais variadas adversidades, mas se a gente não for exposto aos desafios, essa potencialidade não vai se transformar em capacidade. Então as crianças, elas precisam de proteção contra aquilo que fere a capacidade delas de funcionar no mundo. Por exemplo, o abuso, por exemplo, a violência. Mas para os desafios naturais da vida e correspondentes à idade do desenvolvimento, elas precisam de suporte emocional e não de socorro. Então, por exemplo, se a criança empurrou o amigo e ela precisa se desculpar, você não vai lá e fazer isso no lugar dela, né? Você não vai pedir para ela o que ela precisa no restaurante, amarrar os sapatos dela pro resto da vida. Mas você pode apoiá-la para que ela aprenda a fazer essas coisas sozinha. Por exemplo, você pode sentar do lado dela e validar, que é difícil mesmo assumir quando a gente erra. Mas é importante pedir desculpa. Você pode até contar uma situação em que você também teve essa dificuldade. É oferecer a sua mão se ela precisar sentir o seu apoio enquanto ela fala com um amigo. A gente pode pensar numa metáfora, né? Se nossos filhos são prédios em construção, nós somos os andaimes, né? Nós damos estrutura para esse prédio até que os andaimes se tornam desnecessários e o prédio fique em pé sozinho. E ser andaime significa ensinar os nossos filhos a darem conta de si quando a gente apoia, né? Para que eles consigam fazer isso. Então, enxergar as emoções dessa criança, entender o que ela sente, ajudá-la a entender o que ela sente. Ensinar, por exemplo, a importância dos limites que você estabelece, né? Para que ela possa internalizar esses limites. Quer dizer, mesmo que ela não goste deles, que ela consiga entender que você estabelece esses limites porque você se importa, né? Ser andaime não é a gente remover limites e nem enfiar os limites goela abaixo, né? É ajudar a criança a criar estratégias para navegar dentro desses limites e das exigências que você tem para ela. É uma das maiores dores de uma criança que, na verdade, que a gente carrega pelo resto da vida, né, é a dor de não ser vista emocionalmente pelos pais, é a dor de se sentir sozinha, invisível, mesmo quando os pais estão presentes fisicamente o tempo inteiro, né? E isso acontece quando a gente se nega também a conhecer e ajudar a criança a lidar com as dificuldades que ela tem. E também quando a gente cobra demais, sem dar a menor estrutura para que ela consiga entregar aquilo que a gente pede. Então, a criança deve ter limites firmes? Sim. Ela deve dar conta das coisas que ela já consegue fazer sozinha? Sim. Ela deve se desafiar, evoluir academicamente, socialmente? Sim. Mas para isso ela não precisa de mais dureza e exigência. Ela precisa do seu apoio, da sua validação, do seu encorajamento. Amor não é agradar a criança o tempo inteiro, de fato, não é. Mas também não é deixá-la sozinha com desconforto. Você pode reconhecer o que a criança sente, manter firme, né, ali nos limites e ajudá-la a criar estratégias para que ela lide com as emoções e com os desafios, fazendo o papel de andaime, que só se torna desnecessário porque um dia foi um bom apoio. Esse é o nosso papel.